Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, e a gente tá aqui dando sequência na tua matriz de matemática em exercícios, tá? Aqui a gente vai começar uma série de blocos de noções de geometria plana. Esse é um assunto muito vasto. Eu acredito que você já deve ter noção, porque a gente tá numa área de exercícios, ou seja, pressuponho eu que você já viu a teoria, beleza? Então, é muito importante que tenha visto a teoria antes. E aí, é um assunto muito amplo e se a gente fosse entrar em todos os pormenores, iria levar muito tempo na sua preparação. Por isso, eu separei alguns dos tópicos mais importantes para a gente trabalhar, tá? Então, serão 3 blocos de exercícios, conforme é a matriz de teoria. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai resolver exercícios, tá? De conceitos iniciais, que não se engane, cai em prova também. E é uma das partes mais chatas. Por quê, professor? Porque você muitas vezes vai ter que imaginar alguma coisa, são questões teóricas e você vai ter que estar afiado com todos os conceitos, tá? E no segundo bloco aí já começa a entrar a parte mais de cálculos, a gente vai tratar também aí já teorema de Pitágoras, teorema de Tales, a questão de polígonos e ângulos. Beleza? E no terceiro, áreas e perímetros, ou seja, só 3 blocozinhos que eu vou tratar dos tópicos mais importantes. É só isso na geometria plana, professor? Claro que não, tá? Dependendo da banca, dependendo do concurso, vai cobrar áreas mais específicas, mas aqui, de um modo geral, isso é o que é mais cobrado. Tamo junto? Então bora pra cima, aqui exercícios, então primeira questão na tela. Analise a figura a seguir. Aí ele deu essa figura aqui pra gente, certo? A partir da figura, é possível afirmar que as retas paralelas e as retas perpendiculares são, respectivamente. Primeira coisa, tu tem que saber o que é paralela e o que é perpendicular, tá? Então, ó, note que aqui eu tenho, ó, a reta A, B, C, D e F, tá? Então, essas retas aqui, nota-se que a A e a B, elas são paralelas, tá? Elas são paralelas entre si aqui. Retas paralelas são retas que não se tocam, tá? São retas que estão aqui, ó, no mesmo plano e elas não se tocam. Elas podem estar em qualquer posição, tá? Pode estar assim, ó, na diagonal, pode estar na horizontal, pode estar totalmente na vertical, pode estar em qualquer posição. Então, ó, a reta A e B,
elas estão em paralela, tá? Elas são paralelas aqui entre si. A D e F também são paralelas entre si, tá? É o que dá para visualizar olhando essa figura, tá? Agora olha para mim. Presta atenção, eu coloquei essa questão, ela não está 100% muito perfeita não, tá? Tem alguns errozinhos que eu não vou comentar aqui a respeito. Eu só queria que a gente trabalhasse esses conceitos e dá para trabalhar plenamente com ela, tá bom? Então, volta para a questão. Percebe-se aqui as retas paralelas. E o que seria uma reta perpendicular? Reta perpendicular são retas, tá, que se cruzam e formam o ângulo de 90 graus, tá? Então, são retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, claramente, essa reta A, ela está cruzando com a reta D e com a reta F. E está mostrando aqui, ó, o símbolo de 90 graus. Se A e B são também paralelas, então, com certeza, essa reta aqui teria que também formar ângulo de 90 graus. Então, ó, as retas perpendiculares seriam a A com a D ou a A com a F, a B com a D ou a B com a F. Então, assim, é só a gente procurar a nossa alternativa. E note também nas alternativas, olha, esses dois tracinhos estão querendo simbolizar que ela é retas paralelas, tá? E esse símbolozinho aqui está querendo dizer que é reta perpendicular, tá? Então a gente procura. Vamos ver se a gente encontra primeiras paralelas. Tá, A e B ou D e F. Ó, D e F tá aqui, pode ser. E A e B, pode ser. Tá? Essas outras alternativas, ó, C com D não é paralela. Tá? Note aqui, ó, a C com a D não é paralela. A B com a C também não é paralela e a B com a F também não é paralela. Essa B com F, ela é o quê? Perpendicular, certo? Beleza. Então, tá aqui, encontramos as paralelas. Pode ser letra A ou letra E. Aqui a gente já elimina 3 alternativas, certo? Beleza. Agora, a gente vai procurar a perpendicular. Bora ver, ó. C com D é perpendicular? A C com a D é perpendicular? Não, né? Claro que não, certo? Aqui, ó, elas não formam, tá? A C com a D, elas não formam ângulo de 90 graus, então não é perpendicular. Então só sobra pra gente a letra E, ó. B com a D. E realmente, ó, a B com essa D aqui vai formar esse ângulo aqui de 90 graus. Seria o ângulo para fazer uma perpendicular, tá? Então, gabarito pra gente aqui, a letra E. E qual seria o erro que eu comentei, tá? Aqui, nada garante pra mim que essas retas aqui, ó, A e B são paralelas realmente, tá? A D e a F, nada me garante que são realmente paralelas, mas aqui a gente pressupõe pela visão da imagem, tá? Então, releva isso aí e entende os conceitos de paralelas e perpendiculares, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo? Então, esses conceitos é muito importante até para a gente avançar na questão da geometria plana. Para quê, professor? Porque quando a questão lhe falar, mandar um comando para você, você tem que saber os conceitos, tá? Então, se ela manda lá dizendo que é uma perpendicular, que é uma paralela, que é isso, aquilo, outro, você vai ter que já saber do que ela está se referindo, porque nem sempre vai vir uma imagem. Então, comandos de questões, ele vai dizer os conceitos e nem sempre vai trazer uma imagem para você ver, tá bom? Então, bora lá, por isso que eu trouxe essa de imagem para a gente visualizar. Então, vamos lá, segunda questão na tua tela e vamos continuar nosso estudo. Analise as afirmativas a seguir. Tá aí uma questão que você vai ter que imaginar, não tem imagem. Então, bora lá. Primeira alternativa aqui, ela diz, ó, se uma reta é paralela, a gente já sabe que é uma reta paralela a um plano. O que é um plano? Plano é um lugar, tá? Por isso que a gente estuda a geometria plana. São conceitos primitivos e não tem tanto definição, tá? Então, ó,
um plano aqui, a gente diz assim, ó, só numa linguagem simples para tu entender, beleza? Sem linguagem aqui muito matemática. Então, ó, por que geometria plana? Porque tudo o que a gente desenha, ó, quadrado, triângulo, aqui, tudo isso aqui seria num único plano, tá? Num único plano mesmo. Se eu quisesse, eu poderia ter outro plano aqui na frente, tá? Outro plano aqui na lateral e assim por diante. Por isso que na geometria espacial, espaço, né? A gente vê as figuras que são tridimensionais, ou seja, que elas têm partes em outros planos, tá? Então, por isso o cubo, né? E aí por aí vai. Então, já deu uma explicada aí o que é um plano. Então, ó, se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a uma reta do plano. Se uma reta é paralela a um plano, então, ó, vamos colocar aqui, ó, um plano. Colocar aqui um plano qualquer. E a gente possa chamar esse plano aqui, ó. Vou chamar esse plano aqui de beta, tá? Beta. Então, ó, só um conceitozinho, ó. As retas, a gente chama ela de letras minúsculas, tá? A, B, tá? C, D. Já os pontos, a gente fala com letras maiúsculas, tá? Os pontos a gente representa com letras maiúsculas. E os planos, a gente normalmente também simboliza com letras aqui, com essas letras aqui, alfa, beta, gama, tá? Então fica aí para a gente ir conhecendo nossos conceitos. Se uma reta é paralela a um plano, ou seja, eu tenho aqui um plano e eu tenho uma reta, tá? Que vai passar nela e vai fazer 90 graus aqui, tá? Não dá para desenhar muito bem aqui, mas dá para você visualizar um plano e uma reta. Então, a paralela, então ela é paralela a uma reta do plano. Então se liga, visualiza aqui comigo, ó. Se num desenho não deu para visualizar, eu tenho um plano e eu tenho uma reta que é paralela a um plano. Ó, eu botei aí, ó, perpendicular. Já vacilei, ó. Se liga aí. Nesse desenho, deixa eu só apagar aqui. Deu uma vacilada aqui, porque eu li uma coisa e falei outra. Deixa eu apagar. Eu coloquei aqui um ângulo de 90 graus como se fosse uma reta perpendicular, tá? Então, ó, se liga, a reta ela é paralela, tá? A reta é paralela. Então, olha para mim agora. Eu tenho um plano e eu tenho uma reta que ela é paralela a esse plano, ó. A reta é paralela a esse plano. Aí ele está dizendo, então ela é paralela a uma reta do plano. Ela vai ser paralela a algumas retas desse plano, tá? Desse plano, ela está em outro plano aqui, ó. Tá? Ela vai ser paralela a outras retas desse plano aqui, beleza? Eu tenho um plano aqui, eu tenho uma reta que ela é paralela, beleza? Então isso aqui realmente é um conceito correto, tá? Não está muito bonito não, mas é um conceito correto. Ela vai ser realmente paralela algumas retas desse plano, não a todas, beleza? Segunda, se um plano contém duas retas concorrentes, e o que é reta concorrente, professor? Reta concorrente são retas que elas se encontram, ou seja, ela tem um ponto em comum, tá? Elas têm um ponto em comum, isso são retas concorrentes. Se um plano contém duas retas concorrentes, ó, tô aqui, ó, no plano, e eu coloquei duas retas aqui concorrentes. Ambas paralelas a um outro plano. Então, esses planos são paralelos. Certo? Tá? Imagina outro plano aqui em cima, ó. Imagina, eu tenho esse plano, aí imagina outro plano aqui em cima desse. Tá? Imagina outro plano aqui em cima desse. Se essas retas, ele está dizendo, se essas retas que são concorrentes, tá? Elas são paralelas a esse plano que está aqui em cima, por exemplo. Então, esses planos são paralelos. Perfeito. Dois planos assim, ó. Tá? Se eu tenho uma reta aqui, ó, concorrente, tá? E essas retas são paralelas a esse outro plano, então esses dois planos são paralelos. É isso que ele quis dizer, tá? Então, correto aqui também nessa afirmativa. 3. Uma condição necessária e suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano
é formar um ângulo reto com duas retas concorrentes no plano. Ele está dizendo, ó, tem esse plano aqui, imagina esse que eu já desenhei, tá? Para uma reta ser perpendicular a esse plano, ela tem que formar o ângulo de 90 graus aqui com essas duas retas concorrentes, tá? Então, ó, uma condição necessária suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano é formar o ângulo reto com duas retas concorrentes no plano. Olha para mim. Ó, às vezes fica mais fácil de visualizar assim, porque no plano, na reta assim, não dá para desenhar tão bem, que pelo menos eu não desenho tão bem. Então, ó, eu tenho um plano, tá? Aí ele disse, ó, que uma reta, ela é perpendicular a esse plano, ó, reta perpendicular, formando 90 graus com duas retas concorrentes que estão nesse plano, tá? Ou seja, eu tenho duas retas concorrentes nesse plano e uma reta aqui que faz 90 graus com elas duas, ela é perpendicular a esse plano. Perfeito, isso aqui é o conceito, tá? Então, essas três aqui estão corretas. E aí, professor, eu estou muito confuso. Talvez você não tenha assistido a parte teórica, mas isso aqui já é uma parte teórica para você aprender. Então, vai decorando aqui, aprendendo esses conceitos junto comigo, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo, é assim mesmo, tá? Essa parte é a mais chata de conceitos, mas é muito importante para a gente avançar no conteúdo, saber do que ele está falando, mesmo sem visualizar. Tamo junto, para cima. E essa aqui, se todas estão corretas, o meu gabarito é a letra E. Todas as afirmações estão corretas. Terceira, com relação a segmento e congruência, julgue o próximo item. Essa aqui, a gente faz como se fosse um cálculo, tá? Mas, presta atenção, essa aqui é mais chata, se liga. Considere que, se você não ler com atenção, você não entende. Considere que A, B, C e D sejam pontos colineares. O que é pontos colineares? É que eles estão, tá, numa mesma reta, tá? Que eles estão numa mesma reta. 4 pontos colineares. Eles estão numa mesma reta. Desenhei aqui já os 4 pontos colineares. É isso que ele quer dizer. Beleza. Distintos, ou seja, são diferentes. E consecutivos, tá? Sobre essa reta R. Então, a gente vai ter, ó, uma reta R aqui. Essa aqui vai ser a nossa reta R. E eu vou ter os pontos, ó, A, B, C e D. Beleza? Foi até aqui, foi o que ele nos disse. Nesse caso, se AB igual a CD igual a 1, ele está querendo dizer para a gente, ó, que esse espaço aqui, ó, é 1, AB, e CD também é 1. Tá? Tá dizendo isso. Esse espaço aqui é 1 e 1. E os segmentos AB, BD, AD e BC satisfazem essa igualdade. Pronto. Isso aqui é a igualdade que ele nos deu. Então, conclui-se que o tamanho do segmento BC é maior que 1. Aqui a gente vai ter que agora calcular. Como assim, professor? Ele disse, ó, AB vezes BD é igual a ADBC. Bota aqui, ó, AB vezes BD é igual a AD vezes BC. Que é isso, ó. AB tá aqui, tá? AB tá aqui. BD é o quê? BD aqui, ó. Tá? Esse trecho aqui. AD, professor, é esse aqui, ó. AD. BC é esse camarada aqui. Que é justamente ele que a gente quer. Tá? É ele que a gente quer saber. Não, BC que a gente quer saber. Aqui, ó. Se ele é maior do que 1. Tá?
Então, ó, eu tenho esse trecho AB, que eu já sei que é 1, tá? Já sei que é 1, AB. Tá aqui, ó, AB. O BD, eu não sei, ó, BD é esse, tá? B de B até D, eu não sei quanto vale. Igual a AD, que é esse trecho todinho, ó, do A até o D, vezes BC, que é justamente o trecho que eu estou querendo, BC. Tá, professor. Ó, 1 vezes BD, corta, tá? Vai ficar só BD igual a AD vezes BC. Tá? Só que eu vou trazer para aqui agora, ó. Vou puxar esse camarada para cá, ó. Se liga, ficou assim, né? BD vai ser igual a AD vezes BC. Só que quem é que eu quero saber? Não é esse BC aqui? Então eu posso fazer o seguinte, isolar ele, tá? Isolando ele desse lado, eu jogo esse AD que está multiplicando para o outro lado, só que ele vai como? Dividindo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou ficar assim, ó. BD sobre AD é igual a BC. Aqui, eu já consigo matar a charada. Como assim, professor? O senhor consegue matar a charada? Consigo, tá? Como? Se liga. BD é esse pedaço aqui. Tá? Que eu tô riscando de novo, ó. BD é esse. E o AD é esse grandão aqui, ó. É esse grandão, AD. Tu consegue notar que o AD é maior, tá? AD, ele é maior do que BD. Consegue notar isso aqui na figura? Consigo, professor, claro. Isso aqui já me dá a resposta. Como assim? Qualquer que seja o valor dele, se esse de baixo, que é o denominador, é maior, tá? Isso aqui vai dar menor do que 1. Independente do valor. Aí, professor, vamos supor que seja 9, um exemplo, 9 e aqui 10. Pronto, ó, o denominador é maior do que o numerador aqui em cima. Isso aqui vai dar igual a quanto? 0,9, tá? Ou seja, isso aqui é menor do que 1, certo? Então, qualquer que seja o valor aqui, ó, do BD, qualquer que seja, ele é menor do que AD. Se ele é menor, este camarada aqui todinho vai dar menor do que 1. Logo, BC, ó, BC, ele é menor do que 1, tá? Logo, BC é menor do que 1. E ele disse aqui o contrário, ó, BC é maior do que 1. BC não é maior do que 1, BC é menor do que 1. Então, gabarito errado, tá? Gabaritozinho errado. Então, ó, veja que os conceitos, tá? Não é somente decorar os conceitos. Tem questões que ela vai cobrar um pouquinho além de saber os conceitos, tá? Então é isso que eu trouxe aqui, um exemplo cobrado em prova, tá? Então bora para a próxima questão, para cima, sem dúvidas e sem crises, ou se tiver, manda para cá que a gente detona. Quarta questão na tua tela. Com relação às retas, segmentos e congruência, julgue o item. O encontro de duas retas concorrentes oblíquas, ó, apareceu já outro nome pra gente, ó. Concorrentes a gente já sabe que é, tá? Duas retas que tem um ponto em comum. Tá, e oblíquas, professor, o que quer dizer esse oblíquas? Eu vou desenhar aqui para você melhor. Oblíqua nada mais é do que duas retas, tá? Que elas vão ser concorrentes, claro. Só que eu vou ter, ó, dois ângulos agudos, que é menor, tá? Esses dois ângulos aqui, ó, eles são menores. Esse ângulo é menor do que 90, tá? Ele é menor do que 90.
Então, ó, os dois são menores. E esses dois ângulos aqui, tá? Eles são o quê, ó? Maior do que 90 graus. Como assim? Me explica melhor. Vou te explicar agora. O conjunto da ópera aqui, ó. Se eu fizer um círculo total, isso aqui vai dar 360 graus, tá? 360 graus. E esses ângulos aqui, ó, que são opostos pelos vértices, eles são iguais, tá? Eles são iguais. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter dois menores do que 90 graus e dois maiores do que 90 graus, tá? Porque se fossem todos iguais, de 90 graus, ó, todos iguais, 90 graus em todos, essas retas seriam concorrentes também. Isso aqui é uma reta concorrente. Só que é uma reta concorrente perpendicular. Foi o que a gente já estudou, tá? Então essas retas perpendiculares, ela também é concorrente, porque ela tem um ponto comum. Só que a regrinha é o quê, ó? Se ela tem um ângulo de 90 graus, ela é chamada de perpendicular. Quando ela não é perpendicular, ela é o quê? Oblíqua, tá? Quando ela não é perpendicular, ela é oblíqua. Ela vai ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, tá? Então, agudo, menor do que 90 graus. Obtuso, maior do que 90 graus, tá? Ela vai ter 2 e 2 aqui e eles são, tá, iguais entre si. Então é isso que ela disse, ó. O encontro de duas retas concorrentes oblíquas em um ponto sempre forma 4 ângulos, certo? Sendo 2 deles agudos, perfeito, certo? 2 deles agudos e 2 deles obtusos. Tamo junto? Dúvidas, crises, pra cima. Quinta questão e última, pra gente resolver aqui a respeito desses conceitos. Então vamos comigo. Considere 3 pontos, A, B e C, em um plano. Analise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira. Aqui, ó, o bicho pega, tá? Porque você vai ter que saber realmente todos esses conceitos. Então, bora pra cima. Letra A. Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo. Ele quer que tu imagine assim, ó. 3 pontos em qualquer posição, tá? Sempre é possível desenhar um triângulo. Aí você olha e diz, professor, faz sentido. Tá, mas se esses 3 pontos estiverem assim, tá? Eles forem colineares. Então não dá para desenhar um triângulo aqui. Então, ó, ele disse, ó, sempre é possível desenhar um triângulo. Sempre não, tá? Sempre não. Então aqui, errado. B, o segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa em A e termina no ponto B. Pronto, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Tem uma quantidade finita de pontos, A e B. Entre eles dois tem uma quantidade finita de pontos. Errado, não é finita, é infinita de pontos, tá? A gente estudou esses conceitos na parte teórica, né, de ponto. Então, ó, entre esse segmento AB ou entre uma reta, a gente possui infinitos pontos, tá? E não finito. Finito quer dizer que eu tenho uma quantidade contável aí, tá? E ela não é. Ela é infinita. Letra C. Errado aqui, letra B. Letra C. A reta que passa pelo ponto A e B pode passar também pelo C. Seria esse caso, ó. Pode passar também pelo C, a reta. Ele disse passa. Se ele dissesse passa pelo ponto C, a gente não pode garantir. Mas ele disse pode. Pode, tá? Isso aqui tá certo. Pode passar nos 3? Pode. E letra D. A, B e C não podem estar num plano. Claro que não. Errado, tá? Claro que eles estão no plano. Tá bom? Então, assim, eu me despeço de vocês com alguns conceitos. Ponto, reta, plano, tá? E aí você vai ter que ficar afiado em todos esses conceitos que a gente trabalhou aqui. Se você não assistiu a aula teórica, vai para a aula teórica, assiste lá todos esses conceitos
para poder massificar o conteúdo, sabendo que lá eu ainda falo mais coisas do que eu trouxe aqui nessa questão. Como eu disse, eu trouxe os principais elementos que a gente precisa trabalhar. Então segue comigo para o próximo bloco a gente trabalhar mais alguns conceitos e agora também alguns cálculos. Vamos para cima, Deus abençoe e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!